Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro, sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nome Itapipoca. Né? E as pedrinhas, peguei aqui mesmo no sertão, né? Nós temos muito esse estilo de pedra. Pedras que estalam. Então nós vamos conversar hoje exatamente sobre essa temática. Itapipoca. Pedra que estala ou pedra lascada. Dado a complexidade que ainda é esta discussão na atualidade aqui dentro do município. Quando a gente aprendeu nas nossas escolas que o nome Itapipoca ele se origina do Tupi-Guarani e que teria nascido de uma pedra lascada que está localizada no atual bairro do Mourão. Pelo menos foi assim que eu, na minha época de estudante, aprendi. Né? Aprendi nas escolas. Nas aulas da disciplina de estudos sociais. Porém, já na nossa condição de professor, iniciando as nossas pesquisas, nós tivemos a oportunidade de conversar com o nosso memorista José Frota Neto, e ele apresentou uma outra versão para o nome Itapipoca, da qual, após analisar, pesquisar documentos antigos do nosso município e analisar a trajetória de ocupação do nosso território, principalmente do que hoje é a nossa sede urbana, nós comungamos com a versão do mestre José Frota Neto. E o objetivo do vídeo hoje é exatamente colocar essa questão para os nossos inscritos. Nós já sabemos, já trabalhamos inclusive aqui no canal, que a ocupação do território que viria a formar o município da Imperatriz, ela teve início lá no século XVII. As primeiras sesmarias, a oficialidade datam de 1682. E essa ocupação ocorreu pelo litoral. As fazendas foram sendo edificadas, construídas na região da praia e posteriormente no sertão, às margens dos grandes rios, como o Rio Cruxati, o Rio Aracati-Mirim, Aracatiaçu e o Rio Mundaú. É sabido também quando a gente recorre aos escritores e pesquisadores cearenses, e aqui nós vamos citar mais uma vez o Carlos Studat, que a comunidade nativa que ocupava a região litorânea até a região das serras da Uruburetama, que são as serras que hoje estão os nossos distritos Arapari e Assunção, parte delas, estava a comunidade nativa conhecida como Anacé. O Carlos Studat, ele fez um estudo belíssimo quanto à questão da língua falada pelas comunidades nativas do Ceará. E ele dividiu em seis grupos. O sexto grupo, ele colocou
todas as comunidades nativas em que o português, quando aqui chegou, não conseguiu identificar a língua falada por aquelas comunidades. E o Zanacé era uma dessas comunidades, né, que não falava o Tupi-Guarani, e tampouco a língua do Anacé foi estudada e identificada classificada dentro das línguas nativas pelos portugueses que fizeram esse trabalho no período da ocupação. Então, muito do que hoje a gente compreende e diz que veio do Tupi-Guarani, é nativo, veio do Tupi-Guarani, muitas dessas questões podem ter um outro sentido quando se refere às comunidades nativas que não falavam o Tupi-Guarani. E aí elas foram identificadas dentro de um padrão do Tupi-Guarani, mesmo não sendo uma língua identificada na época pelos portugueses. Por que o Tupi-Guarani? Porque foram as comunidades nativas que tiveram uma aproximação maior e mais fácil com os portugueses, e a língua também foi a melhor compreendida pelos portugueses naquele período. Então vamos aqui à questão da nossa ocupação. Né? Os nossos nativos eles foram levados para um aldeamento no que hoje estaria dentro das terras do atual município de Caucaia. Parte desses nativos com certeza conseguiram fugir do alcance do português no século XVII e século XVIII, aqui no nosso município. Foram se distanciando. Alguns fugiram depois dos próprios aldeamentos, isso está nos estudos dos nossos pesquisadores, e conseguiram voltar. Parte deles foram escravizados, assim a história nos diz, dentro das comunidades que iam sendo formadas por portugueses. O que se sabe é que no início do século XVIII, a nossa região recebeu um contingente muito grande de portugueses, principalmente nessas regiões do rio Aracatiaçu e Aracati-Mirim. E para ali veio um cidadão por nome Francisco Pinheiro do Lago. Aqui dentro do que hoje é a cidade de Itapipoca, veio por volta de 1835, por aí. Perdão, 1835 não, 1735. Chegou a povoar essa nossa região de que hoje é a nossa sede urbana atual, um cidadão por nome Júlio de Paiva Campos. E aí, bom lembrar que todos os documentos antigos que se referiam à história da Itapipoca, ou que se referem, melhor dizendo, eles falam de um senhor Júlio, que teria sido o que eles chamam de descobridor da Itapipoca. Nós encontramos a Sesmaria do Júlio de Paiva Campos, bate realmente com a informação do memorista José Frota Neto, de que ele realmente fincou uma fazenda no que hoje é o bairro Júlio 1 e 2, seria por ali, daí o nome Júlio, né? Teria vindo exatamente do próprio nome do primeiro português a habitar aquela região. E a sesmaria dele pegava toda aquela orla ali do bairro do Júlio, pelo sopé daquela serra, até o Ginipapo. Então, o Júlio de Paiva Campos ficou com nativos, com certeza escravizados, né? E o meio de transporte dentro da sua sesmaria e para fora da sua sesmaria, para manter contato com outros sesmeiros, no século XVIII, era o animal, o cavalo, né? O burro, o jumento eram os animais de carga. Então era comum, né, também naquela época, a partir de 1744,
aconteceu a ocupação da região serrana, lá se formou o sítio Santa Maria e o sítio São José, e havia esse intercâmbio, né? Essas viagens de ida e vinda entre os sesmeiros. Até como troca mesmo, né? De produtos, de manter contato mesmo com as pessoas. E o sítio São José ele foi ganhando, né? Uma certa... um crescimento ao longo principalmente da segunda metade do século XVIII. Bom, os documentos antigos do século XVII não fazem menção a esse nome Itapipoca. Quando a Itapipoca é emancipada em 1823, aí sim a gente começa a ter esse nome aqui na planície, principalmente após o estabelecimento, a vinda do comerciante Vicente Xavier de Lima, que estabeleceu sua residência ali vizinho ao que é na atualidade a igrejinha de São Sebastião. Aí sim começa a aparecer a palavra, o nome Itapipoca. Até então eram os sítios, Fazenda Jaburu, né? A Montada, São Bento da Montada, sítio São José, sítio Santa Amaro, né? Aí o sítio Júlio e outros sítios que existiam dentro, fazendas que existiam já dentro da nossa região. A Itapipoca, na realidade, daquela época, eram as fazendas isoladas. Não tinha uma região X denominada Itapipoca, né? Como foi que então surgiu esse nome Itapipoca e onde foi que ele surgiu? Nas proximidades do que hoje é a igreja de São Sebastião, se você pegar na direção de quem vai para a atual ação social, que foi na década de 80, o CSU, Centro Social Urbano, ali tinha, até a década de 80, tinha um riacho, né? Com nossos riachos é comum essas pedras. O riacho de planície na Itapipoca é muito comum ter essas pedras, esses cheixozinhos, né? Eu, inclusive, trafeguei na década de 80 por dentro daquele riacho quando eu ia fazer física no CSU. Estava no Colégio Geraldo Azevedo e fazia física nas quadras do CSU. E o riacho, na década de 80, ainda estava ali. Hoje não, mas né, são casas. Construíram casas em cima do riacho. Pois bem, aí o memorista José Frota Neto afirma que, trafegando o Júlio de Paiva Campos com os seus animais, uma vez passando naquele riacho, acompanhado dos nativos que eram da sua fazenda, quando os cascos dos animais bateram nas pedrinhas do riacho e começaram a estalar, né? Um dos nativos gritou: Itapipoca. Quando voltaram no percurso, que o casco do animal começou a estalar novamente, o nativo repetiu as mesmas duas palavras: Itapipoca. E a história foi se repetindo. Todas as vezes que eles passavam sobre aquele riacho, o nativo repetia novamente: Itapipoca. E acabou que o Júlio de Paiva Campos teve a curiosidade de tentar investigar o que é que significava Itapipoca. E aí teve que recorrer ao linguajar do Tupi-Guarani, porque era o que o português naquela época conseguia identificar. E aí descobriu que Ita, acentuado, é pedra. Pipoca
que estala. Naquele riacho, nas proximidades do que hoje é a igreja de São Sebastião, devido o nativo repetir toda a vida os termos Itapipoca, foi então batizado de Itapipoca. Sempre que passava ali na Itapipoca. A Itapipoca, embora fosse apenas um riacho e mata nos seus arredores. Depois foi que surgiram algumas fazendas e só em 1737, aliás, 1833, 35 por aí, é que o Vicente Xavier de Lima veio e construiu sua casa e seus armazéns ali na Itapipoca. Então, a Itapipoca era tão somente aquele pequeno local, tá, do riacho, onde os cavalos passavam, os animais, e no atrito do casco do animal com as pedras do riacho, as pedras estalavam. Então, aquele pequeno trecho ali recebeu o nome de Itapipoca. O que era a Itapipoca? Já depois até da emancipação política, em 1823. Né? As fazendas. Poucas fazendas isoladas no bairro, no que hoje é o bairro Júlio, na Fazendinha, que era a fazenda do Bento Alves, né? Ele tinha uma casa ali, fazendas de criação de gado. Mesmo tendo casa lá na região serrana, morando na região serrana, mas tinha uma residência ali com a fazenda já estabelecida. E em 1835, salvo me falhar a memória, chega o Vicente Xavier de Lima e constrói sua casa e posteriormente seus armazéns no local onde os nativos pronunciaram a palavra Itapipoca e que o grupo familiar e os nativos que residiam com o Júlio de Paiva Campos batizaram de Itapipoca. Né? Aí, em 1823, quando se criou o município da Imperatriz, essa regiãozinha aqui da planície recebeu o nome de a condição de Arraial, que era um distrito, né, da Imperatriz, com o nome Itapipoca, né? E perdurou o nome ficou. 1889, a proclamação da República, a Vila da Imperatriz perde o seu nome original e recebe o nome de Vila da Itapipoca. 1915, né, a sede urbana perde a denominação de vila e recebe o nome de cidade de Itapipoca. E de onde veio a história da pedra lascada? Bom, em se tratando da pedra em si, nós não temos até o presente momento estudo suficiente para dizer para vocês quando começou a se discutir na Itapipoca essa segunda versão, de que o nome Itapipoca teria se originado a partir daquela pedra no bairro do Mourão. Porém, é sabido que o termo pedra lascada se originou em 1915, quando o grupo do Anastácio Alves Braga solicitou a retirada do nome Vila da sede urbana para dar foros de cidade à nossa sede urbana. Quem originou esse termo foi o grupo político do Migueira, que era o grupo contrário ao grupo político do Anastácio Alves Braga, que passou a trabalhar junto com a população a versão que a Itapipoca, que era a vila onde as pedras estalavam, agora chegando à condição de cidade nas mãos do Sanharão, do Anastácio Braga, seria a cidade da pedra lascada. Estaria lascada de vez. Né? Então, é um termo pejorativo, político,
que foi criado pelo grupo político do Migueira, do Francisco Braga Filho, para tentar minimizar perante a população e até denegrir a ação política do grupo do Anastácio Alves Braga. Com relação à pedra do bairro do Mourão, é possível que os nativos tivessem contato com ela, sim, porque eles percorriam toda a região. Nós tínhamos comunidade estabelecida no que hoje é a cidade de Itapipoca, mas não existe menção alguma àquela pedra em documentos antigos. Quando essa coisa começou a ser trabalhada nas escolas de Itapipoca, é o que nós precisamos investigar. Quem criou essa ideia, quem incutiu essa ideia de que teria sido aquela pedra do bairro do Mourão que teria dado nome à cidade de Itapipoca, é algo que nós estamos investigando. Agora, entre a Pedra Lascada do bairro do Mourão e as pedras que estalam, nós ficamos com a versão das pedras que estalam. Comungamos com a ideia do mestre José Frota Neto, um dos maiores pesquisadores da história de Itapipoca do século XX. Um dos maiores memoristas da Itapipoca do século XX. Que viveu plenamente os fatos políticos da Itapipoca e conhecia a história de Itapipoca como ninguém. Então, viva a Itapipoca! Viva as nossas pedras que estalam!